Na verdade, não vamos fazer a leitura de apenas um salmo, não é apenas o Salmo 42, mas também do Salmo 43. Então vamos fazer a leitura destes dois salmos, o Salmo 42 e 43. E para fazer a leitura da Palavra de Deus, eu vou convidar novamente os irmãos a colocarem-se de pé. Salmo 42 e 43. Diz assim a Palavra de Deus. Ao mestre de canto, salmo didático dos filhos de Corá. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras de Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama a outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia. E à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus, onde está? Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos. Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então, irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei. Ó Deus, Deus meu, porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Podem sentar-se. Ao fazer a leitura destes dois salmos, que nós iremos estar a estudar hoje, eu lembrei-me de uma música que aprendi desde muito novo na Escola Bíblica Dominical da 2ª Igreja Batista do Barreiro, a igreja onde eu dei os meus primeiros passos na minha caminhada cristã. Conhecem aquela música, Dê um Sorriso? Não é? Eu vou tentar não cantar, mas para vocês entenderem, reparem no excerto da letra da música. Dê um sorriso, um só sorriso aberto, não é? E depois há uma parte da letra que diz: quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Tropeça aqui, ou cai acolá, mas de novo levanta e começa a cantar. Bem, isto é o máximo que eu consigo fazer. Mas eu quero que prestemos atenção a quem tem, nesta parte da letra, quem tem Jesus gosta de cantar. Está sempre sorrindo, mesmo quando não dá.
É esta a realidade da tua vida? É esta a nossa realidade como cristãos? A nossa vida como cristãos é só feita de sorrisos e alegria? Realmente não. Absolutamente não. Mas sabem que muitos têm pregado sobre isso. Muitos pregam e acreditam nisto, que a vida cristã é só alegria, só prosperidade. É isto que somente Deus quer para nós. Na verdade, até parece que apresentam que os cristãos vivem num mundo paralelo. Crente não chora. Crente não faz luto. Para que fazer luto? Então vai para o céu. Tens a esperança que vai para o céu. Para que fazer luto? Crente não pode cair na depressão. Crente não lamenta. Crente só louva. Crente sempre está alegre. Mas vemos, como acabámos de ler aqui nestes 2 salmos, que isso contradiz os testemunhos contidos na própria palavra de Deus sobre os santos. Em que, na verdade, a maioria dos salmos, quase 1/3 são de lamentação. Lamentação. E as Escrituras também, ao longo das Escrituras, nos apresentam a nua e crua realidade desta vida. Neste mundo caído e afetado pelo pecado. Justos, santos, salvos, crentes passam por tristeza e tristeza profunda. Podem ter depressão, usando a linguagem da psi. São angustiados e até podem chegar a desesperar pela sua própria vida. Encontramos isso até nos melhores exemplos que temos dos melhores homens nas Escrituras. Elias. No momento tal de desespero, que ele chega a orar a Deus, não para pedir a Deus que o salve, chega a orar a Deus para que tire a sua própria vida. E ele pensava que morrer era a salvação. Era a melhor salvação que Deus tinha para oferecer. Tal era o desespero deste homem. A condição da sua alma. Não quer mais viver. Pede a Deus que o mate. Nós temos outros homens que relatam este profundo estado de tristeza, angústia. Homens santos, homens excelentes, homens consagrados. Olhem as palavras do próprio apóstolo Paulo. Filipenses capítulo 2, versículo 27. Eu vou relembrar para vocês, não têm que abrir, mas as próprias palavras do apóstolo Paulo, que isto é possível. Com efeito, falando de Epafrodito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Paulo estava preso. Tristeza fazia parte da sua vida. E aqui até um ato de graça, que Deus não matou um amigo e colega e amado irmão para ele. Senão seria tristeza sobre tristeza. Mas, relembrando também o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, o exemplo supremo que nós temos, passando por angústia. Mateus 26, 38. No jardim do Getsemane, vocês sabem isto, horas antes da crucificação, ele disse as seguintes palavras: a minha alma está profundamente triste até à morte. Ficai aqui e vigiai comigo. A minha alma está profundamente triste até à morte. Amados irmãos, deve ser esperado por nós como algo normal nesta realidade afetada pelo pecado, dentro de nós e fora de nós, que nós iremos sofrer. Que nós iremos cruzar vales de lágrimas nesta vida. Vales. Eu nem disse vale. Que nós iremos também atravessar vales da sombra da morte. E que nesses vales
iremos cair em abatimento, em tristeza profunda, em angústia, em desânimo, em desencorajamento e até aquilo que muitos falam de depressão espiritual. Depressão espiritual. Há um título de um livro, um excelente livro, de Martin Lloyd-Jones, que era médico de origem e tornou-se pastor e pregador. Especificamente era cardiologista e escreveu este livro com este mesmo título, Depressão Espiritual. E ele vai falar sobre a depressão espiritual e a cura para a depressão espiritual através do Salmo 42 e do Salmo 43. É possível isso acontecer. É possível talvez que tu estejas assim. Nesta condição. E sabe, eu quero ter uma palavra de esperança para ti, de consolo primeiro. Repara todos os exemplos que tu tens na Bíblia. Não és um bicho raro. Não necessariamente tu estás assim por causa da tua falta de fé, como pregam alguns. Não necessariamente tu estás assim por causa de pecado na tua vida. Na verdade, o Senhor tem propósitos para nós por meio do sofrimento. Tem propósitos maravilhosos para nós por meio do sofrimento. Eu até atrevo-me a dizer que é por meio do sofrimento que nós alcançamos maior prosperidade espiritual. Uma vida cómoda, confortável, enfraquece-nos espiritualmente. Repara, é muito diferente aos pregadores da teologia da prosperidade. Que a vontade de Deus é que te cure. A vontade de Deus é que tenhas o melhor emprego. A vontade de Deus é que compres uma casa maior. Um carro 0 km. Deixa-me dizer para ti que a vontade de Deus sempre é melhor. E talvez a vontade de Deus seja que tu atravesses vales de lágrimas e da morte. Mas lá irás encontrar a Deus de uma maneira única e especial. E será a verdadeira prosperidade para a tua vida. Não prosperidade material, que morre aqui, mas prosperidade espiritual, que é por toda uma eternidade. Vamos então olhar primeiramente para o contexto deste salmo em que é escrito. Facilmente nós identificamos, porque ele nos vai ajudar a como lidar com o sofrimento, com a tristeza, com a depressão espiritual. E qual a cura para o mesmo? Ou, na verdade, tu até aqui nestes salmos, tu não terminas com um final feliz. Terminas com um final de esperança, mas não com a resolução. Mas é de exemplo para nós. Exemplo que eu espero que seja para ti, se te encontras nesta condição, a tua alma. Reparem que eu juntei esses dois salmos, porque eles não são salmos separados. Isso está nas nossas Bíblias. É uma divisão errónea que aconteceu de um excelente trabalho que fizeram, graças a Deus, para dividir as nossas Bíblias por capítulos. Mas esses salmos é um só salmo. E é muito fácil chegar a essa conclusão. Por exemplo, o Salmo 42 tem título. Eu li para vocês o título deste salmo, título inspirado, original. Ao mestre de canto, salmo didático dos filhos de Corá. O Salmo 43 não tem título. Do Salmo, aqui começa uma nova secção. Vocês sabem que o livro de Salmos está dividido em 5 livros. Nós já tivemos a estudar vários salmos do livro 1 e hoje estamos a iniciar o livro 2 de Salmos, que começa aqui, do Salmo 42 até ao Salmo 72. O primeiro livro foi Salmos de Davi, praticamente todos eles escritos por Davi. E agora, nesta transição para um segundo dos 5 livros que estão presentes, 5 coleções presentes no livro de Salmos, então começa aqui com o Salmo 42 e 43, que vocês sabem que são um único salmo. E apresenta aqui novos autores, mencionados aqui, filhos de Corá. Por último, e ainda mais convincente, para nós termos esse salmo como um só cântico, reparem como há um refrão. Todos os cânticos têm um refrão. O livro de Salmos é composto por um livro de orações transformadas em cânticos. E tu aqui, nestes salmos, tens também o refrão que se repete. Vocês seguramente se deram conta daquilo que se repete no Salmo 42, versículo 5, no Salmo 42, versículo 11
E no Salmo 43, versículo 5, é o refrão deste cântico. Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Então, espero que estejam convencidos que isto é um só salmo, está bem? Os autores, quem eram os autores destes salmos de filhos de Corá? Não quer dizer que foram várias pessoas a escrever, mas um grupo de pessoas que escreveu estes salmos. E esses autores são identificados como filhos de Corá, provavelmente são aqueles que estão mencionados no livro de 1 Crônicas, capítulo 6, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 25, em que vemos que esses filhos de Corá eram levitas, ou seja, levitas que foram instituídos por Davi para conduzir o louvor no tabernáculo ainda, antes do templo. Eram aqueles que guiavam o povo à adoração a Deus. E então este salmo, que tem o refrão identificado ao final de cada uma das suas estrofes, tem 3 estrofes, é escrito por um levita que está privado da sua adoração no tabernáculo. Não sabemos os motivos. Mas é algo que o tem profundamente angustiado. Mas não é a única coisa que angustia a sua alma. E ele escreve este salmo. Então vamos ver aqui claramente 3 estrofes. E vamos olhar primeiramente para a primeira estrofe, que vai do versículo 1 até ao versículo 4, e se queres incluir o refrão, não é? Que se repete ao final de cada estrofe, o versículo 5. O que é que nos ensina o salmista, que tem a alma perturbada, em depressão espiritual, em angústia, em abatimento da sua alma? O que é que ele nos ensina de como deve ser o nosso comportamento? Qual deve ser a nossa atitude? Qual deve ser a nossa ação? Primeiramente, nesta estrofe, a mensagem de Deus para nós, por meio deste salmo, é: busca intensamente a Deus. Quando te encontrares assim, se estás assim, busca intensamente a Deus. Reparem, versículo 1. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Vocês sabem que Salmos é uma linguagem poética, é poesia. E é muito normal em linguagem poética, mesmo hebraica, o uso de imagens. E aqui o salmista traz imagens da natureza, de maneira metafórica, que nós podemos conhecer. O salmista se compara a ele, metaforicamente, como uma corça sedente. Uma corça cheia de sede. Interessante que ele escolhe este animal, a corça, ou um Bambi. É o menor animal do grupo dos cervos. É efetivamente a espécie dos cervos mais frágil e também a mais ágil. Agora, ele escolhe este animal com estas duas características, fragilidade e agilidade, com propósito, para expressar algo profundo que era a condição da sua alma. Primeiramente, era assim que o salmista se sentia, frágil. Muito frágil. Era assim que ele se sentia. E ainda oferece uma imagem mais intensa da sua fragilidade e necessidade. Ao referir-se sendo uma corça sedente, estando numa condição sedente, a sua alma. Uma corça desesperada por água para refrescar-se, para revigorar-se. Num ambiente que nós sabemos, naquele contexto, naquela região, tipicamente árido e de altas temperaturas. Tudo isto são imagens para nós, para expressar qual era a real condição da sua alma. De abatimento, de angústia, de depressão. Podemos entender com isto que o salmista está numa condição muito frágil e de grande necessidade espiritual. Mas qual é a outra característica de uma corça? A agilidade.
E é nesta condição de fragilidade que ele também é rápido, ágil, pronto para buscar a Deus intensamente, para saciar a sua sede espiritual, que sabe que a sua alma só pode ser saciada e satisfeita em Deus. Assim também nós devemos ser. Em momentos de grande angústia e de grande abatimento das nossas almas, devemos ser ágeis em correr para Deus. Em correr para Deus. Em correr para Deus. Assim por ti, ó Deus, suspira, anseia, deseja a minha alma. Reparem que o sofrimento aqui, o estado de abatimento da sua alma, em vez de o afastar de Deus, o fazia ainda desejar mais a Deus. E este é um dos propósitos, dos maravilhosos propósitos que Deus tem por meio do abatimento das nossas almas. É que nós nos aproximemos mais dele. Que nós possamos ter mais sede dele. Da comunhão com ele. De buscá-lo a ele. Esse é o propósito. Ele nos deixa aqui, o salmista, uma resposta exemplar de qual deve ser a nossa atitude, postura, quando estamos a sofrer. Quando estamos em depressão espiritual. Muitas vezes, nós não sabemos a causa. Não sabemos porque é que estamos assim. Não há análise ao sangue. Não há. Não há ataques na cabeça. Porquê este abatimento da alma? Determinar. Não sabemos muitas vezes. Sabemos sim aquilo que devemos fazer. Se estamos nesta condição, busquemos intensamente a Deus. Nos aproximemos de Deus. Tal como o salmista. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Todos nós sabemos a importância da água para os nossos corpos, para a vida. Os benefícios que tem para nós da água. Benefícios para o sono, até para a qualidade de sono. Eu não sabia isso, li há pouco tempo. Confio que seja verdade. Os benefícios para o sono. Os benefícios para o funcionamento do sistema nervoso. Os benefícios para o funcionamento correto, o correto funcionamento do cérebro. Melhor dito, também de outros órgãos, como nós só pensamos nos rins, mas todo o corpo humano. E nós bem sabemos que uma desidratação, a falta de água, pode levar, em casos mais extremos, à morte. E que até podemos aguentar muito tempo sem comer, mas não podemos aguentar muito tempo sem beber. A água é tida como o bem mais precioso do planeta. Ela é essencial e valiosa. Agora imaginem o salmista. Nós dizemos isto nesta nossa região em que nós abrimos a água da torneira e ela sai. E até nos esquecemos de fechar a torneira. Não é? Fica ali a derramar. Nem pensamos no valor da água, porque a temos em abundância. Mas não era esse o contexto em que estava o salmista, que ele usa esta imagem da sede, porque a água era um bem raro, escasso, naquela região e naquele tempo. O salmista usa aqui estas metáforas da água, da sede, para deixar bem claro que a sua busca intensa, o seu desejo ardente, era por algo extremamente valioso. E a coisa mais valiosa para ele. Deus. E aquilo que ele mais precisava naquele momento para a sua alma. O único que podia dar saúde à sua alma e também ao seu corpo. Vigor, vida, ou seja, o único e verdadeiro Deus. É por isso que ele diz aqui, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quem é que se afirmou no Novo Testamento como sendo a própria água viva? Jesus Cristo. A nossa maior necessidade, a maior necessidade dos homens, não é a cura das doenças. A maior necessidade dos homens não é a resolução dos nossos problemas, quaisquer que eles sejam. A maior necessidade dos homens é da água viva,
que só pode ser achada em Jesus Cristo. Nele é que há verdadeira vida e vida em abundância. Por isso, para o salmista, ele não pede cura para ele. Ele pede mais de Jesus Cristo. Ele pede mais de Deus. Aí deve estar a nossa confiança. Devemos desejar mais a Cristo e buscar mais dele. Aquele que tem água viva, por meio da sua palavra, por meio do seu Espírito que em nós habita. Ele manifesta também, ao final do versículo 12, ainda um desejo intenso. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Agora pensem comigo. Deus não está em todo lugar. Está em todo lugar. Mas Ele está aqui a dizer, quando irei e me verei perante a face de Deus? Havia um entendimento naquele tempo que a presença de Deus se manifestava especialmente, e era assim, no tabernáculo. E depois, posteriormente, no templo. E o que o salmista está aqui a referir-se é ao desejo dele de estar novamente como levita, como adorador e que guiava o povo de Deus à adoração a Deus. O desejo dele de estar novamente diante da face de Deus, na presença de Deus, no tabernáculo. Que era um símbolo da presença de Deus para o povo da antiga aliança. Israel. Era o desejo dele de estar ali de volta. O desejo de voltar a orar. O desejo com o povo de Deus, no templo, no tabernáculo. O desejo de voltar a sacrificar. A adorar. Havia algo que o impedia, não sabemos o que é. Mas que o impedia de estar ali diante da face de Deus no tabernáculo. E ele não só se refere ao tabernáculo como sentindo falta do tabernáculo, mas também sentindo falta do povo de Deus, da adoração comunitária. Reparem, o versículo 4 vai falar sobre isso mesmo. Lembro-me destas coisas. E dentro de mim se derrama a alma de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Amados, nós agora na nova aliança sabemos que o apóstolo Pedro vai dizer que nós somos um novo templo de Deus. Deus habita em nós. Estamos sempre diante da sua face, porque Ele voltou a face ao seu Filho na cruz, quando Ele estava a carregar os nossos pecados e a derramar a sua ira pelos nossos pecados sobre o seu Filho. Ele voltou a sua face do seu Filho. Por isso é que Jesus Cristo clamou, Deus meu, por que me desamparaste? Para que nós agora estejamos sempre diante da sua face e sejamos até o novo templo em que Ele habita e manifesta a sua glória. Que nós também possamos ter este mesmo desejo intenso pelo salmista de receber mais de Deus, de desfrutar de uma maneira mais profunda da sua presença em nós, não apenas de maneira individual, mas comunitária. A igreja. A igreja. A igreja é onde habita Deus. A igreja é onde age Deus. E o que mais necessitamos em momentos de abatimento da nossa alma não é deixar de vir à igreja. Não é o que a depressão te diz para te isolares e te fechares no teu quarto. O que mais deve desejar e buscares é estar na presença de Deus e onde Deus age, na igreja, o novo templo de Deus. Versículo 3, reparem a condição do salmista. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? Reparem o estado em que ele está. Tristeza profunda e contínua, aquilo que nós chamamos também depressão nos tempos de hoje, uma depressão espiritual. Ele seguramente seria hoje diagnosticado com depressão.
Seguramente seria receitado algum medicamento antidepressivo. Mas repara que ele também tem uma causa para toda essa tristeza. E nós temos que identificar as causas também para o abatimento da nossa alma. E a causa ele menciona aqui no versículo 3 também, uma das causas. Enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? Não bastava o salmista estar profundamente abatido pela sua situação que nós não conhecemos qual era especificamente, mas a sua fé também estava a ser atacada. O teu Deus onde está? Estas perguntas dos seus inimigos. Talvez perguntas até, talvez de algum familiar, vizinhos. O teu Deus onde está? E quantas vezes quando nós estamos a passar por alguma crise, angustiados, abatidos, que nem sabemos explicar o que estamos a sentir. E vêm pessoas perguntar, onde é que está a tua fé? E Deus não faz nada por ti, seguramente fizeste alguma coisa de errada, estás em pecado. Foi assim os amigos de Jó. Agora deixa-me dizer-te que os amigos de Jó estão registados nas Escrituras para dar-nos exemplo de como nós não devemos ser como amigos. Os ataques do inimigo à nossa mente, às vezes até no silêncio, do inimigo principal das nossas almas. Ele nem precisa de instrumentos humanos. Às vezes essa pergunta salta-nos quando estamos em profundo abatimento, tristeza, angústia. O teu Deus onde está? O diabo quer destruir, sobretudo, a nossa fé. A nossa fé. E uma maneira de destruir a nossa fé é atacar o carácter de Deus, o nosso relacionamento com Deus. O agir de Deus nas nossas vidas. E muitas vezes ele também tem os seus próprios agentes para o fazer. O salmista identifica estes mesmos agentes do diabo para destruir a sua fé. Esta é uma das perguntas mais terríveis, perigosas e tentadoras que a nossa alma pode sofrer quando estamos em angústia. Porque ela nos faz duvidar que Deus é favorável a nós. Ela nos faz duvidar que Deus está conosco, que Deus nos ama, que Deus se importa contigo, que Deus é soberano sobre tudo e sobre todas as coisas na nossa vida, inclusive no nosso sofrimento. Nos faz duvidar, onde está o teu Deus? Essas perguntas vão surgir, talvez estão a surgir na tua alma, no teu coração. É os ataques do inimigo. É os ataques do inimigo. Do qual tu não deves de ouvir. E para responder à pergunta, onde está o teu Deus? Olha para a cruz. Olha para Jesus Cristo. Porque Ele veio para estar connosco para todo o sempre. Para reconciliar-se connosco para todo o sempre. Nunca duvides da sua presença, do seu amor. Mesmo na noite mais escura da tua alma, não duvides que Ele é por ti. E como diz Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Versículo 4. Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma de como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Ele lembra-se destas coisas. Lembra-se da alegria no passado. E a razão da sua alegria no passado era o serviço a Deus e a adoração comunitária com o povo de Deus. Mas algo estava a impedir neste momento de experimentar isso. Nós não sabemos o quê. Sabemos que há uns anos atrás houve um vírus que até não nos permitiu reunir nos primeiros meses juntos. E como isso, sentimos a falta, a tristeza por estarmos nas nossas casas, por termos que nos ver através do ecrã. Como a nossa alma se derramou, assim pensem, lembrando-se dos últimos anos, pensem na condição em que o salmista também se encontrava, com esta saudade. Os seus gritos de alegria e louvor no encontro comunitário com o povo de Deus.
agora foram substituídos por tristeza e gritos de angústia, de lamento, de lamento. E isto pode acontecer a nós. Mas devemos de buscar, como no versículo 5 vemos aqui, pregar às nossas próprias almas, buscar as causas para o abatimento da nossa alma, falar com a nossa própria alma à luz de Deus, do Deus da palavra e da palavra de Deus. Versículo 5 diz: porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Ele pergunta à sua própria alma. Isto, o que ele está a fazer aqui é autoaconselhamento bíblico. É autoconfrontação da sua própria alma. Ele não foi a um terapeuta, naquele tempo não havia terapeutas. Ele falou com a sua própria alma. Ele buscou a causa para o seu abatimento. A sua tristeza. Sempre há uma causa. Sempre há uma causa. Ele fez aconselhamento bíblico com ele mesmo. Começando esse aconselhamento bíblico com boas perguntas. Para discernir as suas emoções e sentimentos corretamente. Boas perguntas são fundamentais. Quando tu estás a sentir a tua alma em desespero, em angústia, em depressão, não encontres todas as respostas, porque não vais encontrar num diagnóstico médico ou numa caixa de medicamentos. Pergunta à tua própria alma. Sabes porquê? Porque tu és um ser físico e um ser espiritual. Foi assim que Deus nos criou. E há uma realidade psicossomática. E não podemos ignorar isto, o psico. A alma, esta realidade. O salmista não ignorava e, como bom conselheiro bíblico, um bom conselheiro bíblico faz boas perguntas. Boas perguntas são fundamentais. Porque todas as nossas emoções e sentimentos têm uma causa e devemos descobrir qual é essa causa, qual é essa crença que o está a provocar. Abatimento e profunda tristeza era a realidade do salmista. Agitação, inquietação na alma, na mente e coração. Mas como é que ele responde? Como é que ele termina aqui esta primeira estrofe com o primeiro refrão citado? Ele responde com fé. Espera em Deus. Está a pregar para a sua própria alma. Espera em Deus. E com esperança, pois ainda o louvarei. De momento só consigo lamentar. Mas haverá um dia em que eu o louvarei. Ainda o louvarei. Essa realidade será, de volta, uma certeza na minha vida. A sua fé naquele que ele chama o meu auxílio e Deus meu. Esta palavra auxílio é a palavra salvação. Deus é a nossa salvação. Ele tinha a fé, o salmista, que Deus era a sua salvação. Tinha a Deus como o seu Salvador. Muitas vezes andamos a correr atrás de outros salvadores e não do único que verdadeiramente nos pode salvar, independentemente do que seja pelo qual estejamos a passar. E esse único Salvador é Jesus Cristo. Abatida a tua alma, há uma resposta que aprendemos com o salmista. Deseja e busca intensamente aquele que é o teu Salvador. Só há um Messias e esse é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Busca Ele, espera por Ele, confia nele. Confia nele. Que Ele irá mudar a tua realidade. Que Ele não te abandonou, que Ele não te deixou. E com esperança espera que ainda o louvarás. Versículo 6 a 11. O salmista, na sua segunda estrofe, continua a dar o seu exemplo que devemos permanece esperançoso somente em Deus. Permanece esperançoso somente em Deus. Versículo 6.
Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Repetidas vezes ele confessa a condição da sua alma. A honestidade conosco é muito importante. Essa honestidade também com outros sobre a real condição da nossa alma é algo saudável. Eu aqui não estou a dizer, em vez de tu ires para o Facebook, para as redes sociais, exprimir os teus sentimentos e o estado da condição da tua alma, confessa a um irmão ou uma irmã de confiança a real condição do teu sentir, das tuas emoções e dos teus sentimentos, para encontrares a real ajuda, não nas redes sociais. Esta honestidade é necessária, é saudável esta partilha de sentimentos. É saudável também porque não vale a pena nos armarmos em super-heróis. Na vida cristã não há super-heróis. E se há um super-herói, é somente Jesus Cristo. Super-heróis é nos filmes. Na realidade em que nós temos desta vida, todos nós, cada homem e cada mulher que está presente aqui no salão, tem necessidades. Caímos. Nos desesperamos. Temos medo. Ansiedade. Choramos. Sofremos. Questionamos Deus. Mas a solução é-nos apresentada pelo salmista. Necessitamos de Deus, mas ele agora também está confessando a condição da sua alma, porque nós necessitamos uns dos outros também. Necessitamos uns dos outros. Aliás, ele menciona esta falta pelo povo de Deus e pela adoração comunitária. No versículo 6. Lembro-me, portanto, de ti nas terras de Jordão e no Monte Hermon e no outeiro de Missar. Está presente a distância em que ele estava. Todas essas regiões ficam ao norte de Jerusalém. Ali na região do norte da Galileia. Bem a norte. Ou seja, o salmista está a dizer, eu estou longe de Jerusalém. Eu estou longe do tabernáculo. E eu tenho saudade de estar ali com o povo de Deus. Que nós também possamos ter esse desejo, esta busca e permanecer, buscando estar com o povo de Deus. É um recurso da graça para as nossas almas necessitadas, a igreja. É um recurso da graça. Às vezes não é para falarmos nada quando estamos juntos. É somente para estarmos juntos. Chorar juntos. Abraçar em silêncio. Não fazer o que os amigos de Jó fizeram. Nos primeiros dias foram excelentes. Silêncio. O problema foi quando começaram a falar daquilo que não entendiam. Nós estar juntos, e esse desejo que o salmista tem, e essa necessidade, é algo que ele também nos apresenta para nós, que é algo que devemos buscar, desejar e permanecer. Versículo 7, porque temos que avançar. Um abismo chama a outro abismo, ao fragor das tuas catatupas, todas as tuas ondas e vagas passam sobre mim. Agora mais um elemento da natureza que é-nos apresentado aqui como imagem, como metáfora da condição da sua alma, da realidade da sua vida. Escuro, ele está aqui a comparar-se que ele foi lançado num oceano escuro, agitado e profundo. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Onda sobre onda. E há momentos assim na nossa vida, parece que todos os problemas vêm juntos. E somos engolidos pelos mesmos. E não sabemos o que fazer. Nem temos soluções para os mesmos. É nesta condição que o salmista se encontra. E se passaste por tristeza profunda já na tua vida, por angústia, por depressão espiritual, por esta realidade, tu sabes muito bem do que o salmista está a sentir e do que está a falar. Por isso é que ele usa esta imagem. Tu sabes muito bem. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Mas eu acho fascinante algo aqui. A fé do salmista sempre presente, respondendo com fé. Permanecendo esperançoso em Deus. Até nesta imagem da sua condição de alma que ele retrata, ele reconhece que aquilo pelo qual estava a passar, todo o abatimento, toda a angústia, todo o sofrimento,
vieram de Deus. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Essas ondas vieram de Deus. Ele sabe que foi lançado por Deus a este mar agitado. Amados, Deus nos conduz. Ele próprio nos conduz ao deserto. Assim foi também com o seu Filho Jesus Cristo, que foi ao deserto e lá foi tentado por Satanás. Ele próprio é quem nos conduz ao vale da sombra da morte e com bons propósitos para nós. Não porque é um Deus sádico, mas é um Deus que sabe que o sofrimento é pedagogo para nós. Ensina, profundamente, transforma. E é isso que Ele quer fazer em nós. O salmista era consciente que tudo aquilo pelo qual ele passava, por muito não tivesse todas as respostas, mas ele sabia que vinha do Senhor e que o Senhor é o soberano sobre a sua vida. Sobre a sua vida, sobre todas as coisas. E tu e eu devemos estar seguros que nada vai ocorrer na nossa vida que não seja da vontade de Deus. Quer estejas a passar por depressão, quer estejas a passar por um fim de um relacionamento, quer por um despedimento, quer por uma crítica injusta, quer por um vizinho perturbador, quer por cancro, nada vai ocorrer na tua vida sem a vontade do teu soberano Deus. Essa é uma grande confiança para nós. Versículo 8. Apesar da sua condição toda, reparem esta mudança do salmista. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia. E à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Apesar de ele estar em abatimento, em aflição, em tristeza, ele não é um homem sem esperança. Ele permanece esperançoso em Deus, porque ele vê Deus a agir graciosamente e misericordiosamente para com ele no dia a dia. Ele tem o seu pensamento em Deus, o seu olhar em Deus, não apenas nas circunstâncias, mas na graça, na misericórdia, no favor de Deus a cada dia. É por isso que ele à noite eleva esperançosamente orações ao Senhor, como diz aqui. É certo que nós podemos sofrer e sofrer muito e terrivelmente. Mas há uma coisa que nós podemos ter a certeza. Nós jamais seremos desprovidos ou jamais nos será negada a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus. Jamais. Ele é quem dá a graça que necessitamos para suportar cada dia. Por isso a nossa confiança e esperança deve estar somente nele. Não é tirar a toalha ao chão. É combater este bom combate da fé. Em Deus. Na graça de Deus. Na fé na graça de Deus. Na misericórdia de Deus. Na fidelidade de Deus. No amor de Deus. É o que nós também devemos fazer. Versículo 9 e 10. Novamente ele pregando à sua própria alma. Digo a Deus, minha rocha. Por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus, onde está? Reparamos que o salmista se refere a Deus cheio de fé e confiança, a Deus como a rocha da sua vida. Independentemente da circunstância pela qual estava a passar, ele sabia que a sua rocha, o fundamento da sua vida, o alicerce da sua vida, o refúgio da sua vida, era Deus e unicamente Deus. Que nós podemos ter essa mesma certeza e esta mesma confiança. Mesmo oscilando por lamento nas nossas vidas, e é justo que assim seja muitas vezes, mas oscilando com fé, confiança em Deus. Esperança. Versículo 10 ele diz que se esmigalham-se os meus ossos. A dor da alma, necessariamente também ela provoca dores físicas. Nós somos seres
psicossomáticos. A parte física e espiritual está profundamente interligada e uma afeta a outra. Esta era a realidade do salmista, esta também é a nossa realidade. Ele até sente que está a ser esmagado como um ovo pelas palavras dos seus adversários. Muitas vezes as palavras ferem mais que as ações. Tem mais poder para destruir as palavras do que as ações. Muitas vezes podemos nos sentir assim unicamente pelas palavras que os homens nos proferem contra nós. Questionando a nossa fé, questionando o nosso Deus, questionando o nosso relacionamento com Deus. E pode ferir profundamente. Mas devemos permanecer com esperança em Deus. Tal como o salmista termina novamente esta estrofe. Porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. A mensagem é simples e resumida para que entendam. Apesar das adversidades e dos adversários nas nossas vidas, apesar das adversidades e dos adversários nas nossas vidas, permanece e permanecemos esperançosos em Deus. Temos que permanecer esperançosos em Deus. Por último, Salmo 43, a última estrofe. Ele não apenas nos ensina no abatimento das nossas almas a buscar intensamente a Deus, a permanecer esperançoso em Deus, mas também aqui, por último, nesta estrofe, suplica, ora insistentemente a Deus. É assim que ele vai terminar este cântico, esta oração. Faz-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto. Ele ora aqui, suplica por justiça. Ele fala aqui da injustiça que reina numa nação sem piedade, ímpia, imoral. E ele que suplica a Deus por justiça. Ele fala aqui de homens fraudulentos, enganadores, mentirosos, injustos. E ele clama por justiça, porque ele estava a ser abatido por causa destas coisas. E esta é a realidade do mundo em que também nós vivemos. Todos nós somos facilmente afetados pela imoralidade à nossa volta, pelo engano, pela injustiça, pela opressão neste mundo caído. Vivemos num mundo perigoso e até ameaçador para os nossos corpos e almas, e até de forma especial ameaçadora para com os cristãos, para com o povo de Deus. Devemos suplicar ao Senhor, orar insistentemente a Deus por livramento, por salvação. É isso que ele faz no versículo 3. Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Ao ler este versículo que ele pede por luz, por verdade, por enviar, que Deus envie isso, eu só consigo pensar em Jesus Cristo. Ele que é a luz do mundo. E aquele que ele disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Deus já enviou a luz ao mundo. E já enviou a verdade para nós, por meio de Jesus Cristo. E por isso nele nós temos vida. E podemos ter vida em abundância. Mesmo nesta realidade caída, podemos experimentar e provar a vida de Deus em nós e todos os seus benefícios. Que maravilhosa esperança nós temos. Mas devemos continuar a orar insistentemente a Deus por salvação, por libertação. Para que então terminemos como o salmista. Então, versículo 4 e 5. Então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei. Ó Deus, Deus meu. Porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Não há resposta às orações do salmista.
não há uma resolução do conflito, da crise, da depressão, da angústia, do abatimento. Mas isso não quer dizer que o salmista termina desesperado. Ele termina com esperança. Esperança que ele vai voltar a desfrutar da comunhão plena com Deus. Que ele vai voltar a sentir, porque agora está a ser governado por sentimentos e emoções de tristeza, de angústia, de desespero. Mas ele termina com a esperança que voltará a sentir alegria nele. E na adoração comunitária no tabernáculo com o povo de Deus novamente. E por isso ele termina novamente com estas palavras de esperança para a sua própria alma e que deve ser também para as nossas próprias almas. Espera em Deus, pois ainda o louvarás. A Ele que é o teu Salvador e o teu Deus, o nosso Deus. Esperemos em Deus com fé e esperança, como o salmista. Esperemos até que Ele transforme o nosso lamento em louvor novamente. Em todo o Salmo, reparem como o salmista se refere a Deus. Com fé e esperança. Ele é o meu auxílio, versículos 5 e 11. Ele é o Deus meu, versículo 5. Ele é o Deus da minha vida, versículo 8. Ele é a minha rocha, versículo 9. Ele é o Deus da minha fortaleza, versículo 43, 2. Ele é a minha grande alegria, versículo 43, 4. Ele é o Deus meu, o meu Salvador. Termina assim, versículo 4 e versículo 5. Para aqueles que ainda não confessam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e estão aqui presentes. Talvez a razão por que vieste a uma igreja hoje, neste domingo de manhã, é porque estás desanimado, estás deprimido, estás desesperado, estás sedento de consolo, sedento de alegria na tua vida, sedento de perdão, de paz. A mensagem é clara da palavra de Deus para ti. O único que pode saciar a tua alma de todas estas coisas e mais nesta vida e na eternidade, que te pode dar paz, que te pode dar perdão de todos os teus pecados e alegria, esse é Jesus Cristo, a água viva. Que tu possas beber dele hoje mesmo. Que tu possas abraçá-lo como teu Senhor e Salvador pessoal. Para nós, que já temos a certeza que Ele é o nosso Salvador e da nossa salvação. Que consolo maravilhoso nós temos. Os nossos sofrimentos não têm a palavra final. Nem nos dão desculpas para quebrar a comunhão com o Senhor ou para sermos menos piedosos. Na verdade, olhemos para o sofrimento nas nossas vidas como a porta de entrada de Deus para experiências mais profundas e próximas com Deus. E a descoberta que Cristo é suficiente e é tudo para nós. Que Deus é a nossa maior alegria. Mesmo que perdamos todas as coisas. Mesmo que as tuas aflições agora pareçam ser tão desafiadoras e desesperadoras, elas, como diz Paulo em Romanos 8, versículo 18, elas não são dignas de comparação com a glória que há de ser revelada em nós. Confia no teu Deus, no Deus da tua salvação, em Jesus Cristo. Confiemos que Ele irá graciosamente sustentar-nos e carregar-nos através da nossa dor, abatimento e sofrimento nesta vida, até ao dia em que Ele nos conduza finalmente para a plenitude da sua presença, onde não haverá mais morte, luto, choro ou dor, e onde o louvaremos para todo o sempre, juntamente com a grande multidão do povo de Deus. Maravilhosa esperança nós temos. No final, iremos triunfar e iremos louvar. Oremos. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra e a maravilhosa confiança e esperança que nós temos por meio que Tu és o nosso Deus e Tu já nos deste o nosso Salvador, Jesus Cristo. E por isso temos a esperança que iremos triunfar no final de todas as coisas e iremos louvar-Te para todo o sempre. E isso juntamente
com a grande multidão da família de Deus. Que maravilhoso será, Pai, esse dia. Amém.